empreendedoras! Vamos lá, né? Hoje eu estou aqui num cenário, né, mais familiar para vocês e com uma ferramenta que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês, porque quando eu trabalhei essa ferramenta, assim, muitos insights surgiram, coisas que às vezes eu ficava pensando, ai, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, e às vezes não conseguia encontrar um caminho. Eu comecei a clarear as ideias quando eu trabalhei com essa ferramenta, né, em mim mesma. E eu acredito que vocês vão ter um resultado bem semelhante, ou quem sabe até melhor, né? Espero que sim, aplicando essa ferramenta. Uma ferramenta simples, né? Na verdade, eu acho que toda ferramenta de coaching é muito simples, é bem de fácil aplicação. E inclusive hoje o nome dessa ferramenta é auto-coaching, né? Então é algo que eu aplico em mim mesma, tá ok? E por que nós vamos trabalhar essa ferramenta, né? Porque assim, a gente tem metas, todo mundo tem metas, sonhos, objetivos, e são coisas totalmente diferentes, né? E muitas vezes a gente tem aquele objetivo ali, mas a gente não consegue fazer a coisa funcionar. Ou até mesmo a gente começa a fazer algumas coisas, umas coisas dão certo, outras não. Tem hora que a gente se sente meio assim perdido. Tem vezes que no meio do caminho dá aquela desmotivada, né? E isso tudo acaba interferindo de forma negativa nos nossos resultados, né? E o objetivo principal dessa comunidade é exatamente para que você não pare no caminho, é exatamente para que a desmotivação não tome conta de você, é exatamente para que no meio do caminho você não se sinta perdida, sem saber que direção tomar, o que fazer, né? Como acelerar o processo, ou mesmo como manter o ritmo, né, constante, porque a constância é algo assim muito favorável para quem quer realizar muitas coisas. Às vezes a gente é muito imediatista, né, quer que as coisas aconteçam logo, aconteçam rápido, e algumas coisas de fato acontecem rapidamente, mas nem todas. Tem coisas que precisam assim passar por um processo de maturidade para que venha realmente assim deslanchar, entendeu? E às vezes também a gente precisa ter uma melhor clareza, né, dos nossos objetivos, do caminho que a gente quer trilhar, para que realmente a coisa comece a acontecer, tá? Eu vou tentar fazer algo que eu nunca fiz, mas se der certo vai ser bem legal pra gente poder interagir, tá? Enquanto vocês entram aí na página, quem for entrando me dá um alô pra eu poder saber que você está aí. Eu vou tentar, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar porque eu tô transmitindo pelo celular, eu vou tentar aqui pelo computador comentar aqui no vídeo. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, ok? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir e tirar o volume, né? Senão vai ficar duas Andréas falando. Imagina, se uma Andréia fala muito, agora imagina duas. Ninguém merece duas faladeiras juntas, né? Pode até ser duas faladeiras, mas uma de cada vez. Juntas não dá, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui o grupo também no computador, pra ver se eu consigo essa façanha, né? Vai que consegue. Eu acho incrível. Opa! Parece que consigo sim! Maravilha! Vai dar certo a minha ideia, para que a gente possa ter uma interação assim mais próxima, né? Porque aqui, diferente do Zoom, a gente não consegue interagir falando em tempo real, ok? Então, legal, tô me vendo aqui em dobro, mas tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. E vamos chegando aí, que é pra gente começar a nossa ferramenta de uma forma aí bem interativa, para que vocês possam começar a aplicar agora ao vivo e a cores, né? E depois vocês continuem aplicando essa ferramenta, tá ok? Bom, meninas, antes de entrar na ferramenta, eu gostaria de reforçar algo que eu tenho falado todas as aulas sobre a interação. Eu sei que é uma correria, né? São muitas atividades, são vários compromissos e que a gente precisa se desdobrar.
né? Mas aqui também é um momento muito importante para que você consiga avançar nos seus projetos, nas suas metas, tá ok? Então sempre compartilhe algo, sempre acompanhe. Evite deixar que as coisas acumulem, porque depois que acumula, aí fica difícil acompanhar, e aí quando você não acompanha, acaba se desmotivando, tá ok? Então aproveita as aulas, coloca na sua agenda, prioriza. Elas têm um tempo limitado, né? São um total de 12 aulas, então depois você vai ter esse tempo livre para outras coisas e até mesmo para aplicar as ferramentas que você tem aprendido aqui, tá ok? Então participe lá no grupo, tira 5 minutinhos diário, compartilha lá, né? Eu fico super animada. Hoje a Nayane compartilhou resultados, foi maravilhoso. E isso acaba, assim, contagiando as outras, né? Porque todo mundo fala, yes, vai dar certo, eu consigo, porque o contágio social, ele é muito poderoso, tá ok? Então não deixem de compartilhar. Então vamos lá para a ferramenta, gente. O processo de auto-coaching, como é que ele funciona? Né? É o coaching aplicado em mim mesma, eu aplicando em mim mesma, tá? E como é que funciona, gente? Uma das ferramentas mais poderosas do processo de coaching é chamado de perguntas poderosas, né? São tão poderosas que elas recebem esse nome, perguntas poderosas. E as perguntas poderosas, quando bem aplicadas e quando refletido, né? Quando você reflete, você acaba tendo um processo assim de fichas caindo, né? As fichas começam a cair, você começa a tomar consciência de algumas coisas importantes para que você continue em ação, para que você tome decisões que antes você não conseguia perceber, né? Então as perguntas, elas realmente são muito poderosas. E então nós precisamos trabalhar com elas assim sempre, né? As perguntas têm que estar fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso processo, para que a gente possa então gerar resultado, ter clareza e também para que a gente amplie a nossa visão e também tenha assim uma consciência do nosso estado atual e do nosso estado desejado, que é realmente aquilo que as pessoas que têm metas precisam ter, né? Essa visão do estado atual, de estado desejado, onde eu estou hoje, onde eu preciso chegar, né? Para que eu alcance então a minha meta, tá ok? Então esse processo de auto-coaching, ele funciona assim, né? Nós vamos trabalhar com perguntas que eu vou elaborar para mim mesma, mas não são perguntas aleatórias, né? Não vou perguntar qualquer coisa, as perguntas elas realmente precisam ser poderosas. E o que são perguntas poderosas? São aquelas perguntas que geram em mim uma profunda reflexão, uma análise, né? Uma percepção, elas aguçam a minha percepção à medida que eu reflito e começo a trabalhar as respostas a essas perguntas, tá ok? Então nós vamos trabalhar com esse processo de auto-coaching elaborando perguntas, tá? Mas essas perguntas elas não surgem aleatoriamente, elas têm uma pergunta base e a partir dessa pergunta base é que as outras perguntas vão surgir, tá? Então vou colocar aqui nos comentários para que você compreenda. Pergunta base, ok? Ela vai nortear as demais perguntas. Então já tá aí no comentário para que você possa acompanhar, tá ok? Mesmo que você perca aí o finalzinho, mas o comecinho você vai conseguir acompanhar, tá ok? E como é que eu vou fazer, André? Essa pergunta base funciona assim. A pergunta base é o que eu devo fazer ou o que eu devo mudar, tá? O que eu devo fazer, o que eu devo mudar para. E esse para, ele é complementado pela sua meta, tá ok? Então, no modelo, eu vou colocar uma meta fictícia para você tomar por base. E aí, na hora de você fazer o seu exercício, você vai mudar a minha pergunta fictícia pela pergunta relacionada com a sua meta, combinado? Então, deixa eu só puxar um pouquinho aqui para o lado e vou digitar aqui também para que você entenda, né, como que você vai organizar essa pergunta. Vou deixar digitada e vamos fazer assim. Hoje nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta fictícia, tá bom?
Mas no seu exercício, depois sozinha, você vai criar, claro, né, a sua própria pergunta que faz sentido para você relacionada à sua meta, tá bom? Então, vou colocar aqui uma pergunta bem legal, vocês vão gostar dessa pergunta. Vou colocar assim. O que eu devo mudar? É a pergunta base. E aí, eu complemento a pergunta base com a minha meta. Então, vai ficar assim, ó. O que eu devo mudar para obter um salário de 40 mil até dezembro de 2018? Gostaram dessa pergunta? Legal, né? Então, tá aqui. Essa vai ser a pergunta base modelo, tá ok? Não significa que ela não pode se tornar algo real, né? De repente, se você tem essa meta de começar a ter um salário aí de 40 mil até dezembro de 2018, é uma ótima meta, não é verdade? Mas, por enquanto, ela é a nossa meta modelo. Já tá aí no comentário, tá? Para que você entenda como que funciona esse exercício. Então, assim, eu sempre vou começar com essa pergunta base, ok? Então, eu vou escrever lá na minha folhinha de papel, vou deixar um modelinho lá nas nossas ferramentas, mas nada impede de você usar o seu caderno. Eu amo usar caderno. Tem um caderno aqui do lado, bem abertinho, vou pegar que tem um monte de coisa em cima, vai dar um bom trabalho. Mas eu gosto muito de trabalhar com caderno. Eu prefiro caderno que folhas soltas, tá? Mas se você preferir imprimir a folha, que eu vou deixar lá também, não tem problema nenhum, ok? Então, o que é que você vai fazer? Sempre vai começar com essa pergunta base. O que eu devo fazer ou o que eu devo mudar para... E aí, esse para vai ser complementado com a sua meta, como eu dei o modelo aí, para obter um salário de 40 mil até dezembro de 2018, ok? Então, você vai complementar lá. Pega lá aquelas suas metas que você traçou na primeira aula, lembra? E aí você faz um exercício desse para cada uma das metas, tá? Não faz um só para todas as metas, não. Um para cada meta, ok? E aí, André, agora que eu já criei a minha pergunta base, né? Tomando por base a minha meta, o que que eu tenho que fazer? Agora, você vai criar 35 perguntas, tá? E para ajudar você, eu coloquei aqui um esqueminha. Você vai perguntar, vai criar perguntas que comecem com o que, né? O que, por exemplo, o que será feito? Tá? O que será feito? É um exemplo, tá, gente? Pode usar ela e criar outras com o que, certo? Então, o que será feito é um exemplo. Deixa eu colocar aqui, exemplo, para vocês entenderem que é só um exemplo, ok? E aí, com base nesses exemplos, é para inspirar vocês a criarem as próximas perguntas. Você também vai usar perguntas com por quê. Por quê, tá? Você também vai criar perguntas com onde. Fiz minha colinha aqui, né, gente? Porque haja memória de elefante para lembrar essas coisas tudo. Onde, né? Onde será feito? É um modelo aqui. Você pode criar outras perguntas com onde, ok? Onde estarei para celebrar essa meta, né? Onde será feita a atividade X, Y, Z que eu determinei para minha meta, que é para que ela aconteça? O que mais? Quando? Certo? Quando será feito? E aí você pode colocar quando será feito cada uma das etapas do seu processo. Quando será feita a tarefa A, quando será feita a tarefa B, quando será feita a complementação da tarefa B, quando será feita a terceira etapa da tarefa B. Aí você vai perguntando, tá? Uma coisa legal e curiosa é que você não precisa fazendo a pergunta e respondendo, fazendo a pergunta e respondendo, fazendo a pergunta e respondendo. Na verdade, eu nem recomendo que você faça assim, tá? Porque você perde o foco. Então, a primeira coisa que você vai fazer são 35 perguntas e você não vai responder na hora, tá? Você vai criar as 35 perguntas para aquela sua pergunta base, ok? Então, você vai criar 35 perguntas sem responder nenhuma. Terminou, aí você depois vai responder, tá? Você pode responder logo em seguida ou no dia seguinte, ok? Uma coisa muito importante, gente. Perguntas e respostas por escrito. Não funciona. Deixa eu pensar aqui.
tô respondendo só aqui na minha mente. Não funciona, gente. É papel e caneta, ok? Se você é hiper tecnológico, pode até fazer no computador. Mas eu prefiro sempre papel e caneta, sabe? Existem pesquisas que falam da importância de você escrever, a mudança que isso gera, né? Inclusive, quando eu tô fazendo meus processos de coaching individual, até em grupo mesmo, eu sempre falo com a pessoa para ela escrever. Então, eu converso com a pessoa e falo, e que decisões você toma? Ah, eu tomo a decisão A, B, C, D. Ótimo, muito bem, escreve aí. Aí a pessoa escreve com a mão dela, entendeu? Eu vou tentar encontrar essa pesquisa aí para mostrar para você os efeitos que tem quando a pessoa escreve de próprio punho, ok? Então, vamos lá. O mais importante agora é você entender o exercício. Então, quando? O que mais? Por quem? Porque nem tudo vai depender 100% de você, né? Tem coisa que você vai delegar, tem coisa que você vai terceirizar, tem coisa que você vai contratar. Então, você vai decidir por quem, né? Por quem será feito etapa A, por quem será feita etapa B, por quem será feita etapa C, por aí vai, tá ok? O que mais? Como? Como será feito? Às vezes a gente tem uma ideia e a nossa ideia assim tão fora da realidade, né? E a gente acaba pensando assim, nossa, eu vou fazer tal coisa em tal tempo. E aí quando você se depara com a realidade, você percebe que a sua realidade está bem distante do teu imaginário, né? E o como ele te ajuda a conectar melhor essas duas coisas, o real e o imaginário. E isso vai evitar muitas frustrações. É igual a pessoa, tem que perder 50 quilos. Ótimo, em quanto tempo você quer perder 50 quilos? Em 2 meses. Né? Então, às vezes, a realidade não está muito conectada com o imaginário. Às vezes, pela empolgação. Às vezes, até porque a pessoa não tem realmente noção do que, de fato, é necessário. Então, é muito importante a gente trabalhar o como, né? E quando você vai trabalhando como, as fichas vão caindo. Opa! Então, quer dizer que para eu fazer isso aqui, eu vou precisar dessa outra coisa que eu não estava percebendo. Entendi. Aí você vai vendo que a tarefa que parecia assim tão automática não é tão automática. Ela precisa passar por outras etapas, por outros processos e por aí vai. Tá bom? E também é importante saber, né? Quanto? Porque nem tudo que você vai fazer vai ser custo zero. Na verdade, a maioria não vai ser, né? E aí, de repente, você está pensando em fazer algo num prazo X e você não tem noção do valor e você não está preparado para fazer aquele investimento em um curto espaço de tempo, né? Então, é importante você ver o custo de cada etapa, ok? Para que você possa se planejar financeiramente e para que isso não se torne um problema ao invés de uma solução, né? Porque quando a gente abre mão do planejamento financeiro, é bem comum que as coisas acabem meio que se complicando por aí, tá? Então, quanto custará fazer? Ok? Agora, gente, lembrando, esse roteirinho que eu deixei aqui de o que, por quê, onde, como, por quem e quanto, é só para ajudar você a criar as perguntas, tá? Não precisa ficar preso totalmente a isso. É para te dar um norte, para você não ficar... Ai, meu Deus, por onde que eu começo? Que pergunta que eu faço? Então, ela é só para te nortear. Pode ser que tenha um monte de perguntas de como e poucas perguntas de o que, de porquê, de quem. Não tem problema, tá? Não obrigatoriamente elas têm que estar balanceadas em quantidade. O importante é que você, através delas, tenha a clareza que você precisa ter para que você entenda todas as etapas do processo e consiga se planejar de forma mais efetiva e tenha os resultados que você realmente espera, tá ok? Entenderam? Gente, perguntas pode deixar nos comentários, tanto se você assiste ao vivo ou que você assista posteriormente, mas você pode deixar aí e eu vou respondendo à medida que as perguntas forem aparecendo, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Mandei para vocês aí os modelos de perguntas para ajudar a nortear. E aí, gente, tem uma coisa que é mega importante, que não pode faltar. Por quê que não pode faltar? É sobre os sentimentos. Por que que não pode faltar? Porque a gente às vezes acha
que todas as nossas ações, planejamento estão no campo cognitivo, intelectual, e nem sempre é assim, né? Na verdade, na maioria das vezes não é. E por que não é? Simples. Pensa comigo. Pessoa que tem uma meta de perder peso, de ter mais saúde, de ter mais energia, né? De ter um corpo forte, malhado e tal. Ela às vezes pode pensar o seguinte: o que eu preciso para ter saúde? Todo mundo sabe, é ou não é? Todo mundo sabe, para ter saúde, manter o peso, manter o nível de energia, é necessário o quê? Ingestão de água na medida que você precisa para o seu tipo físico, né? Alimentação saudável, exercício físico, um sono de qualidade. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe, né? Nem que seja só os pontos. Outros sabem assim de uma forma bem mais aprofundada, com respaldo científico e tal. A pergunta é: saber desse passo a passo me faz eu ter saúde? Me faz eu ter a energia que eu preciso? Saber essas informações me faz de fato realizá-las? Claro que não, né? Se fosse assim, todo mundo era fitness, todo mundo era saudável, todo mundo estava no peso ideal. Então é isso que eu quero que você entenda. As nossas ações, as nossas metas, elas precisam estar alinhadas, né? Do lado racional e do lado emocional. Elas precisam estar conectadas. E aí, gente, entra a importância de você escrever à mão, porque quando você se envolve no processo de maneira física, isso acaba interferindo positivamente nos seus resultados, tá ok? Então, se você estava assim, meio abandonando o caderninho, traga ele de volta pro seu dia a dia, tá ok? Então, gente, entender a importância de perguntas relacionadas aos sentimentos, né? Então, como seriam essas perguntas? Como eu me sinto hoje, que eu não tenho ainda essa meta alcançada? Qual é o sentimento que eu tenho em relação a isso? Aí você faz essa pergunta e depois você coloca lá a sua resposta da forma que eu orientei no início, tá? E aí você vai imaginar uma fotografia do futuro. E que momento do futuro? O momento em que eu alcanço a minha meta. Eu vou imaginar aquela fotografia, né? Exato momento, como que eu vou estar, com quem eu vou estar, o que eu estarei fazendo, em que situação eu me encontrarei, como que eu vou estar vestida, em que lugar eu vou estar. Tudo isso você vai imaginar lá na sua fotografia do futuro, no momento exato em que você alcançar aquela meta. E aí, quando você imaginar, né, esse quadro, você vai perguntar: como eu me sinto nesse momento em que minha meta foi alcançada? Qual é o sentimento que me vem só de visualizar mentalmente essa figura? Aí você coloca essa pergunta lá, tá? Então, perguntas relacionadas ao sentimento. Ao sentimento, ok? E aí, gente, com essas perguntas relacionadas ao sentimento, você fortalece, né, a sua visão, você fortalece o seu foco, você fortalece o seu entusiasmo, porque o que nos leva a tomar decisões, no final das contas, são as nossas emoções, é ou não é? São as nossas emoções que são o motor para que as coisas realmente funcionem pra gente. Então é fundamental que você inclua perguntas sobre os seus sentimentos. De hoje não estar ainda nesse patamar da sua meta. E qual é o sentimento do processo, do momento em que você chegar lá? Quais são os sentimentos? E quando você estiver na etapa 2, que é a etapa de responder as perguntas, que você procure assim imaginar ao ponto de você sentir realmente esse sentimento hoje e do futuro, tá ok? Bom, gente, essa ferramenta, como eu falei, é muito poderosa. Porém, como todas as demais ferramentas, ela só funciona se você fizer, tá ok? Então, vou só recapitular aqui, dando um resumo da ferramenta. Ferramenta Auto Coaching.
O que eu vou fazer? Vou criar uma pergunta base conforme o modelo que eu já deixei para vocês e depois vou colocar também lá nos nossos anexos, tá ok? Então, vou colocar uma pergunta base. Na pergunta base entra o quê? Entra uma daquelas minhas metas. Eu vou fazer uma ferramenta dessa para cada uma das minhas metas, tá ok? Então, criei a pergunta base. Então, agora o que eu vou fazer? Vou criar 35 perguntas, tá? E para te ajudar na elaboração dessas perguntas, eu deixei aí um roteirinho, tá? De perguntas iniciadas com como, por quê, com quem, quanto. Deixei um roteirinho para ajudar você a elaborar essas perguntas, tá ok? Lembrando que as perguntas têm que fazer sentido para você naquilo ali. Esse roteiro aí é só para te ajudar, ok? Você pode criar as perguntas que fizerem sentido. E depois que você criou as 35 perguntas, você não precisa perguntar e responder, perguntar e responder, não. Primeira etapa é criar as 35 perguntas, ok? Não precisa responder. Finalizou a etapa 2, responder por escrito cada uma dessas perguntas. Gente, cada ficha que vai cair que você não imagina, você vai ficar assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Uau, eu nunca tinha pensado nisso. Você vai ver assim, quanta clareza, quanta tua visão vai se ampliar com esse exercício, tá ok? Bom, gente, era isso para hoje. Espero que você aproveite bastante e compartilhe aqui nos comentários, lá no nosso grupo do WhatsApp, quais as fichas caíram com esse exercício. Tenho certeza que serão muitas e que vai fazer muita diferença para você alcançar suas metas dentro desse nosso processo e em outros processos que virão com certeza no futuro. Grande beijo e até a nossa próxima aula!